importante. Muito obrigado pela lembrança. Vamos fazer um adendo a essa aula de ensaios, mas que ela se aplica tanto para ensaios, como para automação, como para a resistência dos materiais, essa informação que eu vou dar agora. A informação é a seguinte: quando a gente começa a estudar, hoje em dia, resistência dos materiais ou ensaio dos materiais, e de certa forma isso também resvala em automação, só que em automação como pressão, não como tensão, a gente costuma trabalhar da seguinte maneira: a gente fala que tensão é igual a força sobre área, e aí, na resistência dos materiais, a gente fala o seguinte para vocês: olha, nós vamos trabalhar com força. Todo mundo lembra o que é um F entre colchete, né? Eu vou fazer aqui na frente, eu vou escrever a unidade da força. A unidade da força é Newton. E a unidade de área é 1 milímetro quadrado. E se eu tiver essas duas unidades, a unidade de tensão vai ser o megapascal, que é igual ao Newton por milímetro quadrado, que ainda é igual, tudo isso é a mesma coisa, como eu falar 1000 metros ou 1 quilômetro, ou falar 100 centímetros, vai falar 1 metro, 100 centímetros e 1000 milímetros, é tudo sinônimo, é a mesma medida. Da mesma maneira que eu estou falando, megapascal é a mesma coisa que Newton por milímetro quadrado, e é a mesma coisa que 1 milhão de Pascal. Que também pode ser escrito como 10 elevado a sexta. Isso é outra maneira de escrever 1 milhão Pascal. E o 10 a sexta tem o prefixo de mega. Então, é isso daqui, ó. O mega vem daqui, do 10 a sexta ou 1 milhão. Consequência disso, se eu souber, por exemplo, a tensão em megapascal, e eu tiver alguma coisa, né, a área que estiver sendo submetida a essa tensão tiver em milímetro quadrado, o resultado dessa conta vai sair em Newton. O que eu quero dizer? Assim como tensão é igual a força sobre área, a força é igual a área vezes tensão. E aí, se eu tenho a área em milímetro quadrado, tenho a tensão em megapascal, a força vai automaticamente sair em Newton. E se eu quiser, por exemplo, descobrir a área, eu vou dizer que eu vou pegar a mesma equação aqui, vou mudar e vou deixar a área sozinha. Então, vou chegar à conclusão que a área é igual a tensão dividida... Não, desculpa. A área é igual a força dividido pela tensão. Então, se eu souber força e tensão e quiser saber que área que eu preciso, eu vou ter, se a força está em Newton e a área está em milímetro quadrado, desculpa, e a tensão está em megapascal, ou Newton por milímetro quadrado, ou 1 milhão de Pascal, tanto faz, tudo a mesma coisa. Por consequência, a área que eu vou calcular vai estar em milímetro quadrado. Por isso, é o seguinte, eu dou um exercício para vocês. Eu falo, você tem um diâmetro de tantas polegadas. Você passa aquele diâmetro de polegada para milímetro, calcula a área em milímetro quadrado, e aí você faz as contas aqui, você vai saber se você está trabalhando com Newton milímetro quadrado
a consequência é megapascal. Se você está trabalhando com megapascal a milímetro quadrado, a consequência é Newton. Se você está trabalhando com Newton e megapascal, a consequência é milímetro quadrado. Ou seja, esse é um conjunto de unidades muito adequado para a gente trabalhar na mecânica. Porque na mecânica a gente sempre trabalha com milímetro quadrado. E aí, trabalhando com Newton e megapascal, isso daqui tudo funciona, né? Sopa no mel, tudo facinho de fazer conta. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho que a questão do Diógenes, talvez isso daqui ajude. E eu acho que para outras pessoas que não tinham parado para pensar também deve facilitar. Agora, deixa eu um pouquinho mais, então, a fundo na questão do Diógenes especificamente, que o Diógenes perguntou: você deu a força de 100 kN. O que é o símbolo K? Quanto vale o K? 3 zeros. 1000, né? K vale 1000. Isso. Então, 100 kN é 100... vezes 1000 newton. 1000 newton é 1 kN. Ou seja, 100.000 newton. E agora, se eu sei que minha força é 100.000 newton, eu tenho minha tensão em megapascal, eu acho a área em milímetro. Deu para entender o raciocínio da coisa? Ou seja, se eu passar em quilonewton, transforma para newton. Se eu passar em polegada, transforma para milímetro. Se eu passar em kgf por centímetro quadrado, passa para megapascal. De kgf por centímetro quadrado para megapascal, vamos ver aqui, eu vou fazer agora porque eu nunca fiz essa conversão. Porque quem usa isso é o pessoal mais idoso, feito o professor Búfalo. Então, 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 10 newton por 100 milímetros quadrados. Então, 1 igual a 0,1 megapascal. Ou seja, 1 kgf por centímetro quadrado é igual a 0,1 MPa. De onde que eu tirei? MPa é esse cara aqui, ó. Deixa eu cercar em rosto. Esse cara aqui é uma megapascal. Newton por milímetro quadrado. E esse cara aqui, 10 sobre 100 dá 0,1. E se você encontrar 1 kgf por milímetro quadrado, esse cara vai ser 10 megapascal. Ok? Procura sempre, mas não trabalha com KGF. Passa o KGF para Newton e faz a conta em Newton, porque daí você está num conjunto de unidades que é fácil de dominar. Vai chegar uma hora no curso que a gente vai acabar trabalhando com alguma coisa em centímetro. Aí a gente vai e vem em centímetro e não vai ser centímetro quadrado, mas vai ser centímetro cúbico. Obrigado pela pergunta, Diógenes. Resolveu sua dúvida? Sim, sim. Eu tinha feito e eu fiquei na dúvida do que eu tinha feito correto, sabe? Aquele grilo na cabeça. Sim. Mas agora eu acho que estou mais alinhado aqui. Então tá ótimo. Obrigado, hein, professor. Ajudou mais alguém aí, pessoal? Vocês acham que isso esclareceu um pouquinho? KGF, sim, professor. Muito obrigado. Ajudou, professor. Que bom. Isso é uma coisa que eu sempre falo no início das aulas de resistência dos materiais,
mas dessa vez, é a primeira vez que eu começo resistência dos materiais remoto, né? Do jeito que a gente está trabalhando. Então, eu não lembrei de falar esse detalhe. Quando eu ponho a formulazinha tensão igual a força sobre área, a primeira coisa que eu faço é fazer esse discursozinho que eu fiz aqui agora. Então, vou parar essa gravação